Boa tarde a todos. Boa tarde à professora Yara. É um prazer enorme, professora, tê-la aqui com a gente. A gente já vinha esperando esse momento, com o zelo que sempre o sindicato tem em trazer pessoas assim do seu nível para que a nossa educação superior no Distrito Federal realmente tenha aquela qualidade. E decidimos esses dias, professora, que a todos que a gente faria esses momentos buscando pessoas que puder acrescentar a educação superior do Distrito Federal com muita informação num momento tão difícil, um momento de muitas incertezas, um momento que a gente precisa realmente se unir para tentar provocar dentro do Distrito Federal um ensino de qualidade e trazer para o nosso público, a nossa população, tranquilidade, que a educação superior tem seu papel fundamental no processo e não é agora que a gente vai ficar fora disso. Então, temos a grande honra de trazer aqui a doutora, professora Yara, com um currículo vasto. Me passaram o seu currículo aqui, professora, mas se eu for ler, eu acho que nós vamos terminar a reunião e eu não termino. Então, precisamos aqui, realmente, a professora Yara é uma pessoa da educação de muito tempo e conhecedora profunda de tudo que acontece no Brasil e no mundo, da educação superior, e nós queríamos essa colaboração. Muito obrigado pela presença, obrigado aí por essa oportunidade de termos de ouvi-lo um pouco sobre os temas que estão aqui elencados, né, que a gente possa, e com certeza, professora, o que vai acontecer é que hoje talvez não dê tempo a gente concluir tudo, mas eu já deixo aqui um novo convite a ser planejado, a ser programado, agendado aí pela senhora, para que a gente possa discutir outros assuntos que virão, com certeza. Nós temos aí muitos desafios em 2021 para enfrentar essa situação que está aí, e eu agradeço também a colaboração de todos presentes, né, e que todos que estão aí presentes nesse momento, por mais que não esteja aqui na sala, porque nós estamos falando pelo YouTube, e aí precisamos disso. Eu queria passar a palavra para a professora Yara. Fique à vontade, professora, e mais uma vez, obrigado aí pela colaboração, pela presença, é muito bom, é uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco. Bom, reafirmo o que eu falei no início, eu quero agradecer à diretoria do sindicato o convite, dizer que é um prazer estar nessa tarde de hoje conversando com as pessoas, tratando de um tema complexo, né, que é a educação superior brasileira no contexto do século XXI, um século muito diferente dos demais séculos, marcadamente agora e principalmente por conta da Covid-19. Então, é um prazer estar aqui com todos e dizer que os convites, né, estão já aceitos e que é uma honra estar dialogando com o Sindicato do Distrito Federal, onde as instituições estão muito presentes nesse debate e que, de fato, muito preocupadas com a qualificação da educação superior. Então, eu gostaria agora de pedir a apresentação. Gostaria de pedir para o Geme para botar... Bom, então, eu preparei uma apresentação, que depois eu vou disponibilizar para o sindicato, para que fique de acesso a todos, que nós vamos fazer uma breve síntese, né, sobre a educação superior brasileira no contexto do século XXI, desafios e perspectivas. Para iniciar esse debate, é importante formularmos algumas questões norteadoras. A primeira questão que eu formulei quais são os cenários de educação superior que atualmente as IES brasileiras transitam, né? Quais são esses cenários? Como romper com o modelo tradicional na educação superior brasileira, migrando para um modelo inovador que possibilite aprendizagem capaz de responder aos desafios do século XXI. E quais são, então, esses desafios e as perspectivas dirigidos à educação superior brasileira?
Bom, inicialmente é importante que nós falemos um pouco sobre o século XXI, numa síntese muito rápida, né? É um século, como eu disse no início, diferente dos séculos anteriores e muito diferente do século XX, né? É um século da quarta revolução industrial. Que é isso? É o século da inteligência artificial, da robótica, é o século da era pós-digital, né? A era dos algoritmos, isso é inegável, e é um século que tem quatro grandes características: a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Essas quatro características, elas estão muito presentes nesse século XXI. E os estudiosos denominam esse mundo do século XXI como o mundo VUCA. Por quê? Porque a presença dessas quatro características mudam os cenários, inclusive os cenários da educação superior. E aí, né, a partir de dezembro de 2019, quando foi reconhecida a Covid, o novo coronavírus lá na China, que chega ao Brasil em fevereiro, no dia 26 de fevereiro de 2020, inclusive por aqui, por Brasília, né? A Covid, ela tem uma característica que é acelerar essas quatro características. Então, essas quatro características presentes no século XXI foram aceleradas por conta da Covid. Aí nós temos um cenário muito mais complexo, muito mais ambíguo, com muita volatilidade, muito mais incerto, né? Intensificado pela Covid-19. Isso tudo nesse contexto da quarta revolução industrial, que é a revolução marcadamente da inteligência artificial. E as instituições de educação superior, elas estão inseridas nessa realidade. E elas precisam refletir sobre esse perfil do século XXI para pensar as suas ações, o seu planejamento. Bom, atualmente, né, século XXI, a educação brasileira convive com esses dois cenários. Nós temos o cenário tradicional, que é a sala de aula, o professor, os alunos enfileirados, passivamente assistindo aos conteúdos transmitidos pelo professor. E temos também esse cenário, que é o cenário mais inovador, que são as salas de aulas invertidas, onde o trabalho acadêmico se dá em grupo e o professor atua muito mais como mediador, facilitador do processo ensino-aprendizagem. Então, nós temos hoje esses dois cenários na educação superior brasileira. Mas ainda, de forma majoritária e hegemônica, a maioria das instituições de educação superior ainda atuam no cenário clássico e conservador, né? Usando a sala de aula como o espaço privilegiado do processo ensino-aprendizagem, essa sala de aula clássica que nós estamos vendo aqui do lado direito da tela. Bom, e quais são, então, quais são os tipos, né, de cenários e de modelos? Nós temos, então, dois modelos convivendo atualmente na educação superior brasileira. Nós temos o cenário conservador, que tem essas características, e aí eu vou destacar principalmente a questão do currículo, onde os currículos são conteudistas, não flexíveis, pautados em disciplinas sequenciadas. A avaliação prioriza a memorização, não é? O professor é que é o grande protagonista. Ele define conteúdo, ele ministra na metodologia que ele deseja, o aluno tem muito pouca participação nesse cenário e nesse modelo. Já no modelo inovador, é exatamente o oposto, né? Os currículos são inovadores, são flexíveis, são pautados em competências disruptivas, a avaliação vai priorizar o raciocínio e a dúvida, o professor é, na verdade, o mediador, o facilitador, e o aluno é o protagonista desse processo. Então, é uma
educação voltada para o aluno, personalizada e que busca problematizar os problemas existentes na sociedade e no Estado brasileiro. Bom, a educação superior brasileira, atualmente, tem esse contexto, né? Trabalha com competências, muitas, inclusive, mas que não considera que mais de 1/3 das competências requeridas para a maioria das profissões serão relevantes só até 2030. Né? Então, elas não são, os currículos não consideram competências disruptivas que vão além dessa marca que é 2030, por conta de toda essa questão da robótica, da inteligência artificial. 50% do conteúdo adquirido no primeiro ano de um curso regular de graduação torna-se obsoleto no 4º ano. Então, isso mostra que nós temos que mudar a ênfase da educação superior brasileira. A educação precisa deixar de ser transmissora de informação e de conteúdo e passar a preparar os alunos para aprender a aprender. Competências que possibilitem que esses alunos tracem o seu planejamento de estudos e que eles estejam além do seu tempo atual. E 45% das tarefas executadas hoje por seres humanos serão automatizadas no futuro. Então, é importantíssimo que as instituições de educação superior pensem, inclusive, o conjunto dos cursos a serem oferecidos nesse século XXI, porque muitas das profissões deixarão de existir e terão novas profissões, profissões muito mais voltadas para a questão das humanidades e não de reprodução de conteúdo e de informação. E aí, qual é o modelo educacional, o modelo atual de educação? O modelo atual da educação superior, ele é orientado pela lógica das respostas prontas. Ele não estimula o risco. Ele é centrado no conhecimento especializado. Ele não valoriza conteúdos interdisciplinares. E ele tem uma questão muito preocupante, porque ele segrega as instituições do mundo do trabalho, das empresas, diferentemente das startups, né? Então, é uma dificuldade muito grande preparar para o mundo do trabalho, para o mundo da vida, porque toda a educação superior hoje, principalmente na maioria das instituições, essa educação está pautada exclusivamente no mundo acadêmico. Bom, e aí qual é a ruptura que nós precisamos fazer? A educação superior brasileira precisa fazer uma ruptura paradigmática, precisa mudar de paradigma, né? Precisa focar na autonomia do indivíduo, precisa usar os métodos de resolução de problemas. O corpo docente precisa aliar todo esse aparato acadêmico com a expertise de mercado. As ementas precisam ser flexíveis. O ensino precisa levar o aluno a aprender, a desaprender e a reaprender continuamente e permanentemente, entendendo que os cursos não têm terminalidade. A educação superior para o século XXI deve estimular o conhecimento sobre tecnologias, independente da área do conhecimento. Todos os alunos devem dominar as tecnologias. Os currículos precisam ser inovadores, flexíveis, com competências disruptivas. E os currículos e a formação superior têm que introduzir nesses currículos a concepção de empreendedorismo e de internacionalização, independente da área do conhecimento, né? Na saúde, nas humanidades, nas áreas sociais, todas as áreas precisam incorporar concepções do empreendedorismo e trazer toda a questão da internacionalização. E aí nós teremos um perfil diferente do perfil atual. Nós precisamos, então, formar profissionais, cidadãos, empreendedores, com competências, habilidades e atitudes para viverem e atuarem no mundo VUCA e na era pós-digital
como vetores de transformação da sociedade. É uma mudança significativa de paradigma para a educação no século XXI. Bom, e por que a gente diz que esse é o caminho? Não só apontado pelos educadores brasileiros e por toda uma discussão muito contemporânea sobre a educação superior no Brasil e no mundo. Mas eu trago aqui um relatório da OCDE de 2019 que mostra o quanto a educação superior brasileira ainda está distante desse novo paradigma da educação para o século XXI. O que é a OCDE? É uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, é uma organização intergovernamental com 37 países membros, não é? Que foi fundada em 1961. E a OCDE é um observador oficial das Nações Unidas. É uma organização extremamente importante e que tem um foco muito forte na educação dos países. E em 2019, a OCDE elaborou um relatório sobre educação superior. E nesse relatório, que está, inclusive, disponibilizado em vários sites, inclusive no próprio site do INEP, o Brasil foi contemplado, o Brasil participou desse relatório. Então, a educação superior brasileira integrou esse relatório. E esse relatório, ele analisou 46 países. 36 países da OCDE, mais a Argentina, o Brasil, a China, a Colômbia, a Costa Rica, a Índia, a Indonésia, a Federação Russa, a Arábia Saudita e a África do Sul. E o que esse relatório nos mostrou? Ele nos mostrou que o Brasil é um dos países com menos pessoas com ensino superior completo e com menos taxas de doutores. São dados preocupantes em relação ao Brasil. Segundo o documento, apenas 21% dos brasileiros de 25 a 34 anos têm ensino superior completo, enquanto a média da OCDE é de 44%. Então, veja o distanciamento do Brasil. E ter um percentual alto de brasileiros com ensino superior completo, isso quer dizer que nós teremos mais desenvolvimento, mais crescimento, que o nosso país sai de uma posição de inferioridade para uma posição de destaque no cenário internacional. Apesar da porcentagem de jovens adultos de 25 a 34 anos com diploma superior ter dobrado na última década, o Brasil ainda permanece com taxas de atendimento abaixo da média da OCDE, apesar das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Todos nós conhecemos o Plano Nacional de Educação, que ele tem as metas estabelecidas para 10 anos, até 2024, e nós já sabemos, baseado em vários estudos, que, mais uma vez, o Brasil não alcançará as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. E aí, no ano de 2018, no ano de 2008, 11% dos brasileiros de 25 a 34 anos tinham diploma superior. Em 2018, eram 21%. Esses são os dados trazidos pelo censo, pelo Censo da Educação Superior de 2018, que foram considerados no relatório da OCDE. O dado brasileiro, ele é comparável ao do México, mas está abaixo de outros países latino-americanos, como o Chile e a Argentina, por exemplo. Então, essa porcentagem corresponde à metade da média dos países da OCDE. Então, é uma preocupação muito grande de todos os brasileiros e, principalmente, dos formuladores de políticas públicas. Não é? Nós não podemos ter mais esses percentuais inferiores aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o relatório de 2019 aponta.
As taxas de conclusão da educação superior no Brasil são mais baixas do que a média, mostrando que há uma ineficiência do sistema brasileiro em relação ao acesso e à permanência dos alunos. E uma coisa muito séria, porque somente 33% dos estudantes que entram numa graduação terminam no tempo esperado. Então, a porcentagem é menor do que a média entre os países investigados. Então, no Brasil, a média é de 39%. E no Brasil, nós temos uma média de 33% do tempo esperado. Então, há uma permanência muito longa, né, dos alunos nos cursos de graduação. E quando se considera um período de 3 anos, isso piora ainda mais, essa taxa é maior ainda, e isso mostra a grande gravidade da educação superior brasileira. E aí, quando falamos de níveis mais altos de instrução, como mestrado e doutorado, os números são ainda mais desanimadores. Apenas 0,8% das pessoas de 25 a 64 anos no Brasil concluíram o mestrado, até 2018. E 0,2% chegaram ao doutorado. Das 35 nações que disponibilizaram dados sobre o doutorado, o Brasil ficou entre os 3 piores. Isso também é vergonhoso, porque o doutoramento tem uma vinculação direta com a investigação científica, com a pesquisa, com o incremento da ciência e da tecnologia no país. Bom, então o que a OCDE nos fala? Ela mostra que a educação no século XXI precisa assumir a cultura digital, e essas são as considerações finais do relatório. Precisa ter uma educação flexibilizada, as tecnologias de informação e comunicação precisam ser trabalhadas e utilizadas, o empreendedorismo, a criatividade, a responsabilidade e a socialização, com a garantia da educação de qualidade, igualitária e equânime. O relatório ainda considera que o currículo deve ser inovador, com competências e que ele deve usar todas as tecnologias digitais e acabar com essa história de modalidades educacionais, à distância, remoto. Na verdade, nós temos uma educação superior e que essa educação superior deve se apropriar de todas as modalidades e aí caminharmos para uma modelagem híbrida, onde você pode trabalhar o presencial, ou à distância e o remoto, a partir da formulação de um projeto pedagógico. E com a utilização das metodologias ativas e criativas. No nosso entender, essas características apresentadas pela OCDE, elas são características disruptivas, e elas mostram exatamente, comprovam que a educação superior brasileira precisa mudar de paradigma, precisa sair do modelo tradicional e assumir um modelo inovador. Porque o modelo tradicional e conservador de educação, que ainda é majoritário no Brasil, ele foi concebido na primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, quando foi inaugurada a máquina a vapor, teve origem lá na Inglaterra. Então, nós ainda estamos trabalhando com um modelo de educação superior lá do século XVIII. E nós precisamos, essa geração de educação superior brasileira precisa romper e se igualar à maioria dos países desenvolvidos que já trabalham com uma educação superior inovadora. Bom, o currículo inovador tem que ser flexível, não é? Com competências, com uso de tecnologias, com sistema híbrido, com metodologias ativas e criativas. Para isso, nós precisamos incorporar nas instituições de educação superior a imaginação, a criatividade e a inovação. Essas 3 questões, elas precisam estar presentes na cultura institucional. Elas precisam orientar a concepção do PDI, do projeto pedagógico institucional e dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Mas aí surge uma grande questão, uma questão muito preocupante,
que é a seguinte: a regulação da educação superior brasileira, definida pelo Ministério da Educação, possibilita ou dificulta a migração para um modelo inovador. Essa regulação, que todas as instituições de educação superior estão submetidas, principalmente as instituições de educação superior do setor privado. Essa regulação, elas incentivam ou dificultam as instituições e as mantenedoras migrarem para um modelo inovador. Pensando na questão não só da regulação, mas também do processo de avaliação e do processo de supervisão brasileiro. Bom, nós sabemos que a educação superior brasileira é extremamente regulada, né? Uma regulação muito rígida. Só esses atos aqui integram a base principal da regulação brasileira. Todos esses atos que estão aqui listados nessa tela. São muitos. É lei, é a Constituição Federal, é a LDB, é a Lei dos Sinais, é a Lei do Plano Nacional de Educação. São os 2 decretos que foram divulgados em 2017. Então, essa é a base da regulação da educação superior brasileira. Acrescida a essa base, nós temos o quê? Uma série de portarias, resoluções, pareceres, despachos, instruções normativas, notas técnicas. Então, na verdade, a educação superior brasileira, já há muito tempo e até hoje, é regulada por uma série de atos infralegais, não é? Que não deveriam submeter as instituições a todas essas exigências. Então, nós precisamos atender às portarias, às resoluções, a pareceres, a instruções normativas, e o que é mais interessante, a cada ano, ou a cada mês, ou a cada semana, esse complexo normativo cresce e vai criando novos atos. E nós temos, inclusive, uma situação que é muito brasileira. Atos que, muitas vezes, são desnecessários ou contraditórios entre si. Se nós analisarmos o conjunto das portarias, muitas portarias são contraditórias, não é? E, muitas vezes, colocam os gestores das instituições numa situação de dúvida e de como proceder a partir de uma série de cenários. E aí, a grande questão que se coloca é o seguinte: frente a esse aparato legal, frente à modelagem de avaliação, aos instrumentos de avaliação que são padronizados para todas as regiões brasileiras e todas as funções e das instituições, a grande questão também que se coloca: os mantenedores e os gestores têm segurança de investir recursos financeiros, humanos, materiais, nas mudanças necessárias para migrarem para um novo modelo educacional? Há essa segurança? A legislação brasileira é sustentável, é frequente, é sólida, que permite aos mantenedores, aos gestores, mudarem de modelo educacional, saírem do modelo tradicional para um modelo mais inovador, mais contemporâneo, sem risco ou com risco mínimo, né, de avaliação insatisfatória, de entrar em processo de supervisão, de ser mal entendido, de uma comissão de avaliação chegar na instituição e achar que aquela inovação não atende a uma diretriz curricular ou não atende a um ato. Há essa segurança para que os mantenedores e os gestores migrem sem risco ou com risco muito pequeno? Vejamos, na nossa opinião, esse é um grande debate que deve ser colocado hoje na educação superior brasileira. Por quê? Só para que a gente tenha um panorama muito sintético da questão da regulação. Como é que as instituições brasileiras hoje se movem? Se movem por todos os atos publicados até 2019, se movem
por todos os atos que foram publicados em decorrência da Covid, atos publicados de março a outubro de 2020, e agora, recentemente, 3 portarias que foram publicadas pelo atual Ministério da Educação, que foram as portarias 279, 783 e 796, que são portarias de difícil entendimento, que o próprio Ministério da Educação, quando publica uma orientação sobre as portarias, muitas coisas que constam das orientações, das notas, não estão contidas nas portarias. Então, esses atos todos geram muita insegurança para os gestores, os educadores e os mantenedores poderem migrar de um modelo que está consolidado, que é conservador, que é normatizado pela regulação, para um modelo como, por exemplo, a OCDE preconiza, que é um modelo inovador, um modelo que trabalha de forma híbrida, sem muitas amarras legais, podendo ter uma liberdade de criação e de inovação. Bom, aí vem, assim, outra questão importantíssima, que é por que a maioria das instituições brasileiras ainda não mudou? Por que ainda não mudou? A maioria dos educadores, dos docentes, dos pesquisadores, dos gestores, sabem e reconhecem a necessidade de mudar. Mas por que a maioria das instituições brasileiras ainda não mudou? Pelo menos é o que nos demonstra a maioria dos estudos realizados sobre a educação superior brasileira. Na minha opinião, esse é um problema multicausal, mas eu vou aqui destacar 2 causas. Primeiro, questões internas nas próprias instituições, que assumem que mudanças institucionais são difíceis e muitas vezes são traumáticas, porque elas trazem as potencialidades e também as fragilidades, que precisam ser enfrentadas, assim como os preconceitos, além de exigirem investimentos e recursos humanos engajados no processo de mudança. Então, tem questões internas também. Mudar não é simples, mudar é complexo. É mudar totalmente a cabeça desses gestores no sentido de assumir uma nova proposta, um novo modelo educacional. E a segunda causa que eu destaco, desse processo que é multicausal, a excessiva regulação do setor educacional, que, na minha opinião, dificulta a flexibilização e a adoção de modelos criativos inovadores pelas instituições. Então, qual é o caminho? O caminho é um caminho que nós começamos a construir em 2018, em 2019, com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação, via o Fórum das Entidades, liderado aí pela BMS, que era o caminho da desregulamentação. Começar a trabalhar com o Ministério numa comissão mista, entidades e Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, revogando uma série de atos desnecessários, contraditórios, deixando exclusivamente aqueles atos que, de fato, qualificam o processo e possibilitam que as IES inovem, para que essa desregulamentação possa evoluir para uma autorregulação. Uma autorregulação para que as IES, então, com muita segurança, alterem a cultura institucional para uma cultura inovadora. E com essa autorregulação, nós estávamos começando a conceber todo o modelo de certificação, acreditação. Caberia ao Ministério da Educação o acompanhamento e o monitoramento desses processos. Mas nós teríamos uma agência ou várias agências que autorregulavam, passam a regular o setor privado, como em vários países acontece. Mas, lamentavelmente, com a questão da Covid, 2020, e com a mudança do Ministério da Educação em 2020, esse processo foi interrompido
né, de diálogo, no sentido de desregulamentar, para que a gente pudesse avançar numa autorregulação do setor privado. Esse processo foi interrompido e hoje o Fórum das Entidades volta a dialogar com o novo ministro no sentido da retomada desse processo. Porque sem uma segurança regulatória, é muito complexo que as instituições passem para um modelo inovador, disruptivo, né, pensando que aquele projeto pedagógico é exclusivo, é da sua instituição, já que os instrumentos são padronizados. Então, pensar uma regulação inovadora é pensar uma avaliação inovadora, é pensar uma nova concepção dos sinais, é pensar um novo modelo de avaliação e é pensar um novo modelo de supervisão. Então, nós passaremos a ter uma regulação, uma avaliação e uma supervisão educativa, formativa e não punitiva e não de controle, como acontece atualmente. E aí, quais são os desafios? Os desafios são que a gente tenha um modelo de educação coerente com as demandas do século XXI, então, uma educação superior inovadora e criativa, e que haja no Brasil a autorregulação do setor privado, que em um tempo muito rápido, muito recorde, nós todos possamos construir coletivamente essa autorregulação do setor privado. E que o Plano Nacional de Educação, que vai até 2024, seja de fato retomado e que as metas de expansão com qualidade se deem e se concretizem até 2024. São grandes desafios e perspectivas que nós precisamos trabalhar e defender junto ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação. Bom, agora as considerações finais. Nós estamos vivendo, como o professor Luiz falou no início desse bate-papo, né, um momento atípico, um momento único no mundo e no Brasil, que é o momento da Covid-19. Então, nós precisamos pensar essa volta, esse retorno, mas esse planejamento do retorno e da volta, ele deve ser um planejamento muito cuidadoso, porque o próprio Conselho Nacional de Educação aprovou recentemente um parecer que ainda não foi homologado pelo ministro, mas ele já está aprovado pelo Pleno do Conselho Nacional de Educação, que estende esse período extraordinário, né, esse período de calamidade, até dezembro de 2021. Então, nós precisamos ter muito critério ao pensar 2021. 2021 vai ser um ano muito trabalhoso, um ano que nós precisamos conceber um planejamento que dê conta das avaliações in loco, que serão retomadas, segundo o INEP, na última live, no último encontro com a BMS, o INEP declarou que as avaliações in loco devem começar agora, a partir da segunda quinzena de novembro, não é? Ainda não sabemos em que base, quais são as bases que essas avaliações vão acontecer, se vai ser possível fazer reuniões remotas com o corpo docente, com os alunos, como é que essas avaliações ocorrerão na prática, lá nas instituições, né? Ainda não sabemos, mas o INEP declara que as avaliações começarão ainda em 2020 e vão se estender em 2021. Então, isso precisa ser garantido pelas instituições, com todos os registros muito bem documentados de tudo que ocorreu em 2020, até, né, dezembro de 2020. Nós precisamos também pensar a questão do ENAD. O INEP também informa que em 2021 nós teremos 2 ENADs, que será uma sobrecarga imensa para as instituições. Nós teremos o ENAD, o ciclo do ENAD de 2020 e o ENAD de 2021. Então, aqui vai uma sugestão, né, que as instituições ampliem essa base de avaliação nas suas, internamente, que
bote a CPA mais robusta, que amplie essa questão das avaliações, porque as avaliações retomadas e com 2 ENADs em 2021 são situações muito preocupantes e que devem estar aí na agenda de todos os gestores. Além de toda essa necessidade de reformulação do modelo educacional que nós estamos aqui trazendo, de incluir a criatividade e a inovação nos currículos e nos projetos pedagógicos. Então, é fundamental pensar esse planejamento, ainda incerto, ainda um cenário que nós estamos caminhando para a questão da vacina, protocolos mais eficientes e eficazes de medicação, mas que ainda é muito preocupante em relação a todas as medidas sanitárias que estão prevalecendo para que se tenha essa volta ao presencial nas instituições. E também pensar esse planejamento com esse trabalho concomitante, né? O remoto, concomitante com o presencial, o trabalho domiciliar ainda muito presente, dependendo dos grupos de risco. Então, será um ano atípico e muito trabalhoso e muito complexo para todas as instituições de educação superior. Mas é fundamental que as instituições aproveitem esse momento para inovar e para trazer essa mudança necessária e implantar uma aprendizagem mais criativa, mais inovadora, usar as metodologias ativas e criativas e trabalharem muito respaldada, principalmente pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação. A Resolução 5, a Resolução 9, a Resolução 11 e esse último parecer que ainda não foi homologado, por isso que ainda não virou uma resolução. Mas ele já foi aprovado pelo Pleno do Conselho Nacional de Educação. Esses 4 atos do Conselho, eles dão uma base muito sólida para que as instituições pensem os seus planejamentos para 2021 e pensem essa volta, uma volta ainda gradual, uma volta ainda muito monitorada para o presencial. Então, é fundamental que se pense isso e que esse trabalho envolva todos os agentes protagonistas institucionais, principalmente os núcleos docentes estruturantes, os coordenadores, os professores, representação dos alunos, para que esse planejamento esteja muito coerente com a realidade de 2021, que ainda é incerta, ambígua, volátil, não é complexa, que são as características desse século que foram aceleradas pela Covid-19. Eu vou aproveitar esse momento para apresentar aqui para todos os que estão conosco nessa tarde 7 exemplares que a editora Edux, né, da Edux Consultoria, publicou de junho até outubro de 2020. Nós elaboramos e publicamos uma coletânea sobre coronavírus e educação superior. Saíram 7 e-books, eles estão todos disponíveis, de graça, no site da Edux. É só entrar no site, fazer o download, não precisa preencher nenhum formulário, nenhuma ficha, e se deliciar aí com toda essa leitura. Eu acho que esses 7 exemplares vão ajudar muito nesse planejamento para 2021, porque eles tratam de gestão, eles tratam de todos os assuntos essenciais para que as instituições pensem esse planejamento para 2021 no contexto da Covid, no contexto do coronavírus, que nós ainda estaremos convivendo com esse contexto em 2021. Então, eu aproveito para convidar todos que consultem o site da Edux, que está aí, eduxconsult.com.br, baixem esses 7 exemplares e estamos abertos para o diálogo, para conversar, para ajudar no que as instituições
principalmente do Distrito Federal, precisam para que elaborem um planejamento que, ao mesmo tempo, seja inovador, criativo, que traga o ensino híbrido, que atenda à legislação, que é complexa, e que garanta toda essa questão de segurança em relação à Covid-19, que nós ainda estaremos com esse cenário e que o próprio Conselho Nacional de Educação fixou até dezembro de 2021, esse cenário típico que nós começamos a viver em 2020, por conta da Covid, que chega ao Brasil em 26 de fevereiro de 2020, como um grande cisne negro, né? Uma coisa que não se esperava, que o mundo jamais poderia conceber, uma pandemia desse porte, dessa gravidade, e que, de fato, mudou todo o cenário de todos os países, afetou a todos nós, e que nós, educadores, precisamos planejar todo o ano de 2021, dando muita tranquilidade para os nossos alunos, com muita tranquilidade para os nossos professores, os gestores, os colaboradores, enfim, com todos esses cuidados que essa realidade atual demanda e necessita. E nós estamos à disposição do sindicato para que a gente continue com esse debate, no sentido de estar conversando, trocando, aprendendo juntos, trocando experiências com as instituições do Distrito Federal, no sentido de nós estarmos aqui contribuindo para que o ano de 2021 seja um ano mais tranquilo para todos nós, um ano mais profícuo, e eu aproveito para parabenizar, e isso, inclusive, consta dos e-books que eu estou aqui apresentando, parabenizar as instituições de educação superior privadas, porque, graças às instituições privadas, a educação superior no Brasil não parou. Não parou porque, num momento muito curto, sem muito planejamento, muito imediato, os gestores, os professores, os mantenedores responderam a esse grande desafio da Covid e não permitiram que a educação superior brasileira fosse paralisada por um tempo que não se tinha previsão. Não é? Então, a educação superior não foi paralisada, o presencial foi imediatamente substituído pelo remoto, e isso se deve muito se deve quase que totalmente às instituições de educação superior privadas em todas as regiões, em todo o território nacional. De fato, é um aplauso, porque se a educação superior privada não tivesse tido essa iniciativa de migrar de forma muito rápida do presencial para o remoto, implantar o home office, e com muita qualidade, com muita responsabilidade, com muita seriedade, a educação superior hoje estaria numa situação muito pior, com muito mais dificuldade, sem toda essa experiência, esse know-how que foi construído com o carro andando, né? Todas as instituições trocaram o pneu com o carro em movimento. Então, isso é de se aplaudir e de se avançar com toda essa experiência que todos acumularam em 2020. Eu quero, então, agradecer muito mais uma vez, dizer que a educação precisa estar pautada na criatividade e na inovação, e o ano de 2020 mostrou isso, que as instituições privadas foram e são muito criativas e sabem inovar, principalmente quando o inimigo é dessa gravidade, desse porte, e se ainda não inovam e não criam na necessidade que o século XXI impõe, é por conta de muitas dificuldades regulatórias e de muitas amarras que o próprio sistema educacional e as políticas públicas colocam para as instituições. Porque inovar é ter que atender a todo esse aparato legal, e esse aparato legal, muitas vezes, inibe a inovação e a criatividade. Então, nós precisamos de, num movimento conjunto, criar todo e incrementar esse movimento de criatividade e inovação que se destacou no ano de 2020 e, ao mesmo tempo,
trabalhar pela desregulamentação e pela autorregulação do setor privado. Eu deixo aqui meu e-mail, deixo aqui meu contato no Instagram, e o sindicato tem, inclusive, meu contato celular. Eu estou à disposição do sindicato e de todos para que a gente possa continuar essa conversa e trocar experiências e que eu possa continuar aprendendo e me relacionando com todas as instituições e principalmente com as instituições localizadas no Distrito Federal. Muito obrigada. Muito bom, obrigado, professora. Muito interessante. Bem proveitoso mesmo, acho que é o momento, é isso mesmo. A senhora foi muito feliz nessas colocações. Temos algumas perguntas, e aí foi sugerido algumas. Vamos ver se dá para responder todas. Eu queria fazer um registro aqui que temos participantes de vários estados brasileiros. Estado do Ceará, Bahia, Goiás e outros estados que aqui pessoas estão participando e nos vendo. Bom, professora, a primeira pergunta se identificou aqui como jurista. Professor Yara, até que ponto a legislação contribuiu para impedir a inovação no ensino superior? Complementando, as IES estão preparadas para inovar? A senhora já respondeu isso, mas é bom a senhora dar só uma introduçãozinha aí para que fique bem fixada aqui. Sim, eu agradeço a pergunta e, de fato, as instituições estão preparadas para inovar. Até 2019, a minha resposta seria algumas instituições, mas com a realidade que se colocou em 2020, eu posso afirmar que as instituições estão preparadas para inovar. Porque inovaram, independente de atos. Nós vamos observar, numa trajetória histórica, que os atos que o Ministério da Educação publicou em relação à Covid vieram depois que as IES inovaram. As IES, nesse momento da Covid, não se preocuparam se os atos possibilitavam ou não o ensino remoto. Até porque não tinha ato que tratava do ensino remoto. Os atos tratavam da EAD e do presencial. Então, na verdade, as IES comprovaram que têm condições acadêmicas, científicas e tecnológicas para inovar, porque inovaram. E o MEC veio a reboque, veio depois. O MEC percebeu que tinha que regulamentar essa situação excepcional da Covid. E os atos começaram a ser publicados, né, após a inovação introduzida pelas instituições, principalmente as instituições localizadas no Brasil inteiro, as instituições privadas. Então, tem sim, as instituições mostraram que elas têm condição de inovar, que os professores estão preparados, que os gestores estão preparados, que os mantenedores acreditam na inovação. Mas, exatamente, né, o senhor colocou muito bem, há uma questão regulatória, que na excepcionalidade, com o decreto da calamidade, isso foi possível, mas fora da excepcionalidade da calamidade, as instituições precisam se moldar a todos os atos regulatórios. E são muitas portarias, muitas notas técnicas, muitas instruções normativas, e aí, de fato, esse complexo todo regulatório leva a uma insegurança em relação à inovação. Até onde aquela inovação vai ser considerada pelo Ministério da Educação e pelo INEP como inovação, e não como um atendimento a uma ou outra portaria ou resolução. Então, por isso que nós, né, da ABMS, dos sindicatos, das entidades, defendemos que esse movimento ele deve caminhar concomitantemente. Nós temos que ter um movimento, né, como um mantra, que ganhe força nacionalmente. Que movimento é esse? Vamos inovar e vamos criar. Mas, para inovar, conforme os órgãos OCDE, Nações Unidas, Unesco preconizam, precisamos inovar ao mesmo tempo
nós precisamos ter uma garantia do Ministério da Educação em relação à desregulamentação e que não seremos punidos pela inovação. Não é? Então, que nós vamos, sim, ter essa garantia esses dois processos precisam caminhar concomitantemente. O processo da desregulamentação, para, num tempo próximo, se chegar a médio e longo prazo, a autorregulação, e, ao mesmo tempo, as IES terem segurança de inovar. Porque inovar não é só construir projeto pedagógico, né? Não é só um trabalho intelectual. É também um trabalho intelectual, mas é também investimento. Investimento tecnológico, investimento de recursos humanos, investimento na ciência, enfim, requer investimentos. E os mantenedores precisam, inclusive, dessa segurança, porque não adianta inovar e, ao mesmo tempo, ter uma avaliação insatisfatória que leve a uma punição, a um processo de supervisão. Mais uma pergunta aqui, professora, do Luiz Augusto Ramos Pedro. Por favor, professora Yara Xavier, cite algumas competências disruptivas, porque é uma questão ainda, é uma linguagem nova, não é bem nova, mas muitas instituições têm alguma dificuldade para aplicar isso nos seus projetos. Olha, eu inclusive, ia apresentar esse slide, mas achei melhor que ia ficar muito longo, e eu combinei com o professor Luiz e com o professor Márcio, do sindicato, que eu iria conversar nessa exposição no máximo 45, 50 minutos. Mas eu quero sugerir um livro muito bom, que é do Sábado e do Neto, que ele traz um capítulo só sobre... Eu vou passar essa bibliografia para o professor Luiz, eu passo para ele disponibilizar, e ele traz um capítulo muito interessante só sobre competências disruptivas, tá certo? Então, hoje nós temos 4 tipos, bem rapidamente, de competências. Nós temos uma lista, existem várias listas, mas as listas, assim, sobre competências no processo formativo, eu sugiro 4. Nós temos a lista da Forbes, a lista do Fórum Econômico Mundial, que traz 20 competências, a lista do Harari, do Yuval Harari, no seu livro 21 lições para o século XXI, ele traz 4 grandes competências que se desdobram em outras competências, que são as 4 competências da letra C, comunicação, enfim, criatividade também, e tem essas competências disruptivas que, diferentemente dos 3 grupos anteriores que eu mencionei, essas são competências que promovem rupturas no processo de construção do conhecimento. Quais são elas? Primeiro, o processo pedagógico precisa levar os alunos a pensar grande, mas não pensar apenas grande, pensar grande e pensar blonde. Então, pensar com muita realeza, com muito fortemente aquilo que cada aluno deseja. Uma outra competência disruptiva é trabalhar com risco. Nós precisamos valorizar o risco. E, ao valorizar o risco, nós precisamos valorizar o erro. Que o processo ensino-aprendizagem não valoriza o erro, não valoriza o acerto. Então, uma competência nos projetos pedagógicos é valorizar o erro. O aluno precisa errar. No empreendedorismo, na concepção de empreendedorismo, muitas vezes o erro é muito mais valorizado do que o acerto. Um empreendedor, e existem 9 tipos de empreendedores, um empreendedor, ele erra, até que, a partir desse acúmulo, ele chega a um processo de sucesso, de êxito e vitorioso. Então, são várias competências, que esses autores apontam, e o livro trabalha com muita propriedade a questão das competências disruptivas, e, para não me alongar, eu me comprometo de passar para o professor Luiz essa relação bibliográfica
com esse livro, com esse material, para que ele possa socializar, disponibilizar, para que todos leiam, principalmente o livro do Harari, né, que é um clássico, 21 lições para o século XXI, ele traz todas essas competências, e também esses outros autores que eu cito, que eu uso muito no meu dia a dia, eu vou disponibilizar para que todos possam ler e se apropriar dessa linguagem. E falando rapidamente sobre disrupção, né, um exemplo clássico de disrupção, de inovação disruptiva, eu vou sair da educação e vou trazer um exemplo que a maioria dos livros apontam como um exemplo que fica muito marcado, é o WhatsApp. O WhatsApp é hoje uma inovação disruptiva. Ninguém usa mais SMS, raramente usa uma ligação telefônica. O WhatsApp mostra exatamente o que é uma inovação disruptiva. Não é? É aquela inovação que muda valores, muda comportamento, muda significativamente toda uma postura global em relação a uma ação, a uma atividade. Excelente, professor. Mais uma pergunta. O mercado deveria mudar a forma de contratar para estimular também a mudança na academia? Segundo ponto, digo isso porque as vagas são divulgadas com ênfase no diploma, ao invés das competências. É um grande problema. É um grande problema. Olha só, se eu concordo com a sua tese, com a tese, né, que está sendo trazida aqui, eu estou minimizando a importância da educação superior. E eu não posso fazer isso, até pela minha formação, pelas minhas titulações, pela minha trajetória há quase 40 anos na educação superior, né? Como eu acho que muitos sabem, eu fui professora, pesquisadora de 2 universidades federais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu ingressei como professora por concurso, e depois na UNB, onde eu me aposentei em 2010, né? E tive uma passagem também de 3 anos no INEP, como diretora de avaliação do INEP. Bom, então essa é a minha trajetória. E a partir de 2010, então, depois da minha aposentadoria, eu abri a minha empresa de consultoria, que é a Edux Consultoria, e trabalho com muitas instituições, felizmente, troco, aprendo com os meus parceiros, que eu não chamo de clientes, com os nossos parceiros da Edux Consultoria, localizados em todo o território nacional. Bom, então, se eu digo que sim, que o mercado, o mundo do trabalho, o mercado, não deve valorizar o diploma, e sim as competências, eu estou diminuindo a importância da educação superior. E eu acho que a educação superior é extremamente importante, não é? Porque é uma experiência ímpar na trajetória de um ser humano, não é? Trabalha cidadania, trabalha valores, trabalha o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a trabalhar juntos. Enfim, a educação superior é uma base importantíssima na formação do cidadão. Não é? Sem educação superior, é muito complexo você trabalhar os conceitos mais densos e mais profundos de cidadania. Então, eu sou uma defensora do diploma da educação superior. Mas, evidentemente, nós estamos acompanhando e sabemos que muitos empresários, que muitas empresas hoje valorizam muito mais as competências em detrimento do diploma. Não é? Por quê? Não porque o diploma não seja importante, mas porque nós precisamos implantar um novo modelo educacional. Um modelo que dialogue com o mercado. Um modelo que não transmita conhecimento somente, que não transmita informação. Isso o Google faz. Não é? Um modelo que trabalhe os alunos para o mundo tecnológico, para o mundo da ciência, para o mundo da inovação, para o mundo que está sendo construído e moldado pelas startups. Não é? Eu hoje advogo, né, para todos os meus amigos e parceiros, que as instituições de educação superior, todas, públicas e privadas, devem aprender muito com as startups. E devem transformar os seus campos universitários e acadêmicos em grandes startups,
onde os alunos, todos, de todos os cursos, aprendam a trabalhar com planos de negócios, com empreendedorismo, com inovação, com troca, com tecnologia. É preciso que as instituições se modernizem, não é? Que passem a enxergar e que olhem essa aproximação com o mundo do trabalho, com as startups, com os empresários, com as empresas, como um valor agregado no processo acadêmico, e não como um opositor, e não como um inimigo. Então, por exemplo, nós falamos muito da necessidade de um planejamento para 2021. Por que eu não convido startups, empresários, empresas para construir coletivamente esse planejamento para 2021? E, muitas vezes, algumas instituições entendem essa aproximação com o mundo do trabalho como uma visita. Leva os alunos para fazer uma visita. Traga um empresário ou algum funcionário de destaque para fazer uma palestra. Isso é periférico, isso não acrescenta, isso não constrói mais valia. O que nós precisamos fazer é colocar no elemento nuclear, na essência, essa articulação do acadêmico, do diploma, do acadêmico, do mundo da filosofia, que é um patrimônio da humanidade, com a linguagem empresarial, com a linguagem do empreendedorismo. É isso que as instituições precisam. E, para isso, precisa de um PDI criativo, precisa de projeto pedagógico institucional inovador e criativo. Estabelecer, na verdade, com esse mundo, uma relação dialógica. E não banalizar o diploma. Eu, quando vejo um aluno, e aí eu vou dar um exemplo rápido, eu tenho me relacionado com várias startups, né? E eu conheço alguns que eram brilhantes alunos, inclusive um que era da USP, e que me declara que saiu do curso, que só conseguiu ficar até o 3º período, porque não se identificava com aquela linguagem, com aquilo tudo que era oferecido. E ele saiu e montou a startup com um grupo de amigos e hoje está, inclusive, milionário, vendendo tecnologia, enfim, está muito bem sucedido no mundo empresarial. Mas eu converso o tempo todo com eles, posso até dar o nome dele, Lucas Moraes. Eu converso com ele o tempo inteiro, tentando trazê-lo para a educação superior. Eu disse, não, sair não é a solução. Você precisa fazer a crítica dentro da instituição e ajudar a renovar e a remodelar a educação superior brasileira. Então, assim, eu sou defensora do diploma, das instituições, da formação acadêmica, mas eu entendo que nós precisamos evoluir, todos nós, para esse modelo. E aí, para evoluir, nós temos que estabelecer com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação, esse diálogo da necessidade de desregulamentar para liberar as IES no sentido de construir um projeto pedagógico. Agora, nem tudo depende da regulação, né? Tem muita coisa que dá para fazer, e nós estamos fazendo, né? Os nossos parceiros estão fazendo, estão construindo projetos inovadores, na medida de não se colocar em risco. Qual é o limite? O limite é o risco. Daqui para cá, tem risco regulatório? Tem. Então, vamos deixar ainda como um projeto. Mas estamos inovando bastante, não é? Tendo o limite, a regulação. Aquilo que nós avaliamos que vai pôr em risco, a gente deixa como um projeto e vai trabalhando na evolução da desregulamentação para poder avançar. Mas eu acredito que dá hoje para avançar muito, e a Covid mostrou isso, que nós todos avançamos. Muito bem. Agora, nosso querido professor Márcio Dias faz uma pergunta, doutora Yara. Meu grande amigo. O grande amigo. Ele afirma o seguinte: a Covid nos mostrou de forma ainda mais clara a carência de profissionais da saúde no Brasil, especialmente de médicos. Aí ele faz a pergunta: há previsão de novas políticas públicas para a oferta de novas vagas para os cursos de medicina? Professor Márcio, você é um querido, eu aprendo demais com o professor Márcio, é uma pessoa da minha relação pessoal, amizade, profissional,
uma pessoa que nós trocamos muito. Eu quero, assim, agradecer a sua presença e publicamente declarar que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho profissional e pela pessoa que você é. Realmente, esse é um grande problema, né? O professor Márcio trouxe um problema seríssimo. Que problema é esse? Em 2012, me permita fazer um breve histórico, o Ministério da Educação fechou o EMEC para novos processos e projetos de autorização de cursos de medicina. Isso foi em 2012. Então, todos os cursos de medicina todos os projetos que ingressaram no EMEC, ingressaram até 2012. Em 2012, saiu uma portaria do ministro, não é, fechando o EMEC. E o EMEC, até hoje, permanece fechado, bloqueado, e nenhuma instituição privada, universidade, centro ou faculdade, pode postar um projeto de autorização para curso de medicina, né? E aí, em 2013, veio a lei do Mais Médico, né? Foi aprovada a lei do programa Mais Médico, e aí os cursos que foram aprovados pelo Ministério da Educação saíram no contexto, na lógica dos editais do Mais Médico, que é uma lógica completamente diferente da lógica do EMEC, né? De uma IES pleitear como pleiteia todos os cursos, né? Pleitear a medicina e passar por todo o rito de despacho saneador, análise documental, de avaliação in loco, de Conselho Nacional de Saúde, enfim, até o ato, até a portaria publicada. Então, os cursos de medicina que foram autorizados de 2013 até a data de hoje, né, foram autorizados no contexto do programa Mais Médico via editais. Editais que o MEC decide, junto com o Ministério da Saúde, quais são os municípios que as IES vão abrir os cursos de medicina. É uma outra diferenciação, uma outra lógica. Só que em 2019, o presidente Jair Bolsonaro, ele declarou uma posição contrária ao Mais Médico. Não à sistemática dos editais, mas contra o programa Mais Médico, inclusive rompendo com alguns países que traziam médicos para exercer a medicina no Brasil. E com isso, né, a lei do Mais Médico fica interrogada, porque até que ponto a política Mais Médico foi interrompida, né, e ainda se tem uma lei que diz no seu artigo 1º que os cursos de medicina só podem ser abertos na lógica do Mais Médico. Então, na minha opinião, essa lei teria que ser revisitada, teria que ser revista, e essa política tinha que ser atualizada, não é? Bom, e aí o que nós temos hoje? Nós temos hoje um bloqueio, né, total de abertura de processos no EMEC pela lei do Mais Médico, pela não lei do Mais Médico. Então, nós hoje estamos na seguinte situação: não tem mais edital pelo Mais Médico, não terá, e, ao mesmo tempo, o EMEC continua bloqueado para os processos que as IES querem apresentar de autorização de medicina. Bom, nisso tudo veio a Covid. No dia 1º de abril, o presidente da República publicou, de 2020, uma medida provisória que liberou as IES dos 200 dias, né, letivos, e também introduziu a formatura antecipada para 4 cursos: medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia. Essa medida provisória, né, os alunos podem se formar sem concluir integralmente o seu projeto pedagógico e sem atender integralmente às diretrizes curriculares desses cursos. Por exemplo, a medicina, os alunos que já tinham concluído satisfatoriamente 75% do internato, faltando ainda 25%, puderam pleitear a formatura antecipada. E as IES decidiram e atenderam. Por quê? Pela carência de médicos no setor saúde, principalmente no SUS, para atender não só a Covid,
mas atender a todas as demais doenças que continuam existindo, todos os problemas de saúde que continuam existindo, independentemente e apesar da Covid. Então, a Covid agregou mais complexidade ao cenário do SUS e ao cenário nacional de saúde. E aí, o presidente teve que lançar a mão. Por quê? Porque os médicos ligados ao setor saúde não davam conta. Inclusive, muitos médicos contraindo a Covid, adoecendo, se expondo, e isso tendo que imediatamente repor esses médicos nas UTIs, enfim, e no setor saúde como um todo. Essa medida provisória virou lei. Agora é uma lei, né, 14.040, que introduziu, inclusive, a odontologia. Então, agora nós temos 5 cursos que, nesse período da pandemia, podem ter a sua formatura antecipada. Na minha opinião, e na opinião de vários educadores, isso é uma declaração pública de que o setor saúde precisa de médicos. E esses anos todos represados, né, não podendo abrir novos cursos de medicina, isso numa escala, daqui a 5 anos, 10 anos, isso vai ter um problema seríssimo, né, de agravamento. Por quê? Porque os profissionais que estão hoje no exercício da medicina vão se aposentar, vão sair do setor por uma série de fatores, e não haverá médicos formados, recém-formados, para ingressar no setor. E aí, o Brasil lança a mão de uma série de estratégias, como o Revalida, trazendo médicos formados em países próximos ao Brasil ou fora do Brasil, tendo que fazer uma prova, enfim, situações absurdas que existem e que todos nós sabemos. Então, aqui também é um momento muito oportuno de se declarar que a Covid mostrou claramente a necessidade das políticas públicas garantirem a abertura do EMEC para projetos de medicina se submeterem a todo rito regulatório e avaliativo e serem autorizados aqueles cursos que comprovadamente apresentarem qualidade nos seus projetos, no seu corpo docente, na sua infraestrutura, como o instrumento de avaliação preconiza. Então, a Covid abriu isso, explicitou isso, tanto que foi necessário uma lei e uma medida provisória para que o setor saúde não entrasse em falência, principalmente em relação aos profissionais médicos. Excelente, professor. Bom, eu acho que já estamos aí 1h20, 1h21, né? Queria agradecer demais, professora, doutora Yara Xavier. Estamos aqui esperando um novo encontro, viu, professora? Estaremos, com certeza, aí marcando outros assuntos, outras formas. E queria agradecer a todos que participaram, queria agradecer a direção, queria agradecer aí a todos, né, que participaram desse momento tão importante. E esperamos aí uma próxima oportunidade. Vou passar a indicação. Aí os livros, né? Ótimo. Tem mais perguntas, mas o nosso tempo aqui já está bem esticado. Se for necessário, a gente encaminha para a senhora faz a resposta, a gente encaminha, porque tem faculdades de todo o Brasil e é muito importante a sua participação. Mais uma vez, queria agradecer. E é muito oportuno nós falarmos disso. A educação superior, como a senhora colocou muito bem, ela é fundamental no ensino, foi a única que conseguiu segurar de pé, né? Todos os segmentos foram, né, chacoalhados e nós fomos, mas conseguimos fazer o giro muito rápido e manter a qualidade e proporcionar mais o ensino, esse ensino remoto, que estava um pouco apagado. Eu acho que agora é o momento de trazer mudanças. Eu acho que é o momento oportuno de que possamos trazer mudanças para o setor, trazer mudanças e para beneficiar toda a sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado e descanse. Tá? Agradeço a todos os presentes. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado.